várias pessoas sempre batem na tecla de Iraque, Estados Unidos e Palestina e tal. E eu falo, gente, o TPI não tem jurisdição, esses países não estão dispostos a cooperar, né? Mas o que é importante, o que o TPI geralmente tenta fazer, existe uma organização não governamental que monitora a ratificação do Estatuto de Roma. Então, eles têm um lobby muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns outros países que ainda não ratificaram, para que ratifiquem o Estatuto de Roma, que chama ICC Now. Então, é TPI agora, né? E eles atuam junto aos membros do Congresso durante aquelas hostilidades do mês de dezembro de 2009. Janeiro de 2008 e janeiro de 2009. Esse relatório, assim que foi divulgado, eu estava até lá, por isso que eu lembro bem. No dia que foi divulgado, foi assim, foi como se fosse um trigger mesmo, né? Aquilo foi divulgado e aí o zum, zum, zum já começou. O que a gente vai fazer? Obviamente, o TPI não tem jurisdição, né? Porque Israel não é Estado parte, o Conselho de Segurança nunca vai remeter a situação e a Palestina está naquela situação de ou não é Estado e tudo mais. Então, o que ocorreu foi o seguinte: o promotor resolveu analisar, né? Como eu falei, como se fosse uma averiguação preliminar. Não começou uma investigação, mas uma análise. E aí pegou esse relatório e várias comunicações chegaram via organizações não governamentais e assim por diante. O líder da OLP foi até o TPI, se encontrou com o promotor e falou o seguinte: olha, porque como é que funciona a jurisdição do TPI, né? Você ratificou hoje, o TPI tem competência para investigar e julgar crimes cometidos a partir de hoje com relação a você, né? A não ser que você fale, não, você pode você tem jurisdição retroativa. Então o líder da OLP falou o seguinte: olha, se você, TPI, ou se você promotor, reconhecer que a Palestina é um Estado, eu ratifico o Estatuto de Roma agora, a jurisdição vai ser retroativa e você consegue analisar e julgar o que ocorreu lá naqueles meses de 2008 e 2009. E aí criou essa discussão, né? E aí, a Palestina é um Estado, a Palestina não é um Estado, e a comunidade internacional o que acha, e assim por diante. Então, foi assim, aí o procurador, né, o promotor, pediu um parecer a gente chama que é a Legal Advisory Section, né? Todos lá são advogados, mas existe essa seção que dá uma assessoria direta ao promotor com relação a assuntos jurídicos, por assim dizer. Então, eu quero saber se eu preciso divulgar essa prova. Aí vai essa unidade, dá um parecer. Você precisa divulgar por causa disso, disso e disso, né? Os outros times cuidam das situações direto. Eu trabalhei uma época nessa unidade. Então, ele pediu um parecer se a Palestina era ou não um Estado. E o parecer concluiu que sim, a Palestina é um Estado. E aí ficou, bom, o procurador, então, ele tinha numa mão um parecer dos assessores dele, falando que a Palestina é um Estado, uma solicitação do líder da OLP para que ele ratificasse o Estatuto de Roma e assim por diante, e uma pressão internacional tremenda que a Palestina não é um Estado, para reconhecer que a Palestina não é um Estado. Então, acho que durou uns 5 meses essa discussão, porque a Palestina assim, é como se fosse a menina dos olhos, sabe? Seria uma situação que acho que se o TPI conseguisse analisar, ia ser como se fosse uma vitória, porque ia afetar muito Israel e consequentemente, os Estados Unidos e todo o funcionamento do Conselho de Segurança. Só que aí a gente pensa, né, qual que é a legitimidade do procurador de reconhecer a Palestina? O que vale a opinião dele que a Palestina é um Estado, né? A gente sabe que, enfim, você reconhecer um Estado como um Estado não é um dos requisitos para aquilo ser um Estado, né? É mais um requisito político e não legal. Então, teoricamente, a Palestina pode ser um Estado há 300 anos e o reconhecimento é só mais um ato político, né? Então, qual seria a validade jurídica e a validade, enfim, legitimidade mesmo internacional do procurador falar, não, a Palestina é um Estado também, vem aqui e ratifica o Estatuto de Roma. A Assembleia dos Partes ficou um pouco desconfortável com essa posição, porque
realmente, se isso acontecesse, acho que ia mudar muito a dinâmica global que a gente tem hoje, né? E aí o procurador acabou optando por não reconhecer a Palestina como Estado e a Palestina acabou, enfim, não ratificando esse projeto. Ou mudava a dinâmica ou o procurador era demitido e toda a sua equipe, o que talvez fosse mais provável, infelizmente. Então, mas assim, existe ainda uma análise da Palestina, tá, gente? Então, assim, não é que ele desistiu. A análise continua, assim como Colômbia, assim como Venezuela, a análise continua. Mas, por enquanto, não há muito o que fazer mesmo. Mas foi bem interessante, assim, esse movimento todo, observar como isso ocorre, né, e o desconforto de alguns estados-partes e dos próprios juízes, de repente, de terem que lidar com esse caso, assim, é bem interessante você ver como sempre tem um lado mais forte, né. Mas, enfim, e aí hoje são essas as situações sob análise, né, Venezuela, Colômbia, Palestina, Costa do Marfim, e tem mais um que eu não estou lembrando qual que é. Bom, não lembro agora. E sob investigação e já com processo são os 5 esses 5 países africanos, né? São pessoas, não países. Então, assim, quando uma investigação começa, você não pode investigar uma pessoa, você tem que investigar uma situação. Então, é um conflito armado que ocorreu, vamos supor, em julho de 2009 a agosto de 2010. E aí você investiga toda a situação. Quando você começa a ação penal, aí sim é contra uma pessoa. Mas a investigação é importante que seja com relação à situação, né? Porque você evita um pouco a seletividade quando o próprio país, quando o próprio Estado remete à situação, né? Evita um pouco a seletividade política. Já acontece remetendo à situação, né? Se fosse indivíduo, acho que seria pior ainda. Mas é super interessante, né, essa questão, porque, por exemplo, na situação de Darfur, o Conselho de Segurança remeteu a situação, o procurador começou a investigar, e o procurador, no início, ele só estava investigando os rebeldes. E o governo do Sudão estava cooperando assim, amplamente, tinha uma cooperação ótima, os investigadores do TPI podiam ficar em Darfur e conversar com as pessoas, assim por diante. A partir do momento que o procurador começou a investigar os oficiais, enfim, o Bashir e o Harun, todos os investigadores foram expulsos, ninguém mais do TPI podia entrar no país, e aí as relações azedaram mesmo, e hoje em dia não há nenhuma relação do TPI com Darfur, né? A unidade investigativa do TPI fica no Egito. Então, o que dificulta bastante a investigação, né? Então, aí você vê como o Estado coopera de acordo com os interesses dele. Eu tenho aqui. Mais alguma pergunta, gente? Acho que... Sim. Você havia falado da questão do... Suponhamos que o crime, então, seja cometido no território de um Estado-parte, mas por outro que não é parte. Sei lá, de repente o crime foi cometido na Polônia por russos, ou então no Líbano por Israel. Como se daria? E outra questão que é uma dúvida, na verdade, é se os crimes praticados no território dos Estados que compõem o Conselho de Segurança da ONU, se eles podem ser investigados. Aí, no caso, os que ratificaram, né? França, Inglaterra. Então, a jurisdição atende 2 princípios, né? Que é o princípio da territorialidade e da nacionalidade. Então, o TPI ele tem jurisdição sobre crimes cometidos no território de um Estado-parte. Não importa se a pessoa que cometeu o crime não é nacional de um Estado-parte. E também ao contrário, né? Então, se um nacional de um Estado-parte comete crimes no território de um Estado que não é parte, o TPI também tem competência para julgar. Porque em Roma, o que foi discutido, eles queriam adotar esses 2 princípios e mais um, que é, vamos supor, um americano comete um crime na China, mas ele está preso no Brasil. E aí o TPI teria competência para julgar porque ele está preso no Brasil. E esse 3º princípio não passou. Então, ficou só nacionalidade e territorialidade. Então, se um americano cometer um crime na Inglaterra, o TPI teria jurisdição. E se um inglês cometer um crime nos Estados Unidos, a mesma coisa. Tá? E a exceção é o Conselho de Segurança, que não precisa atender nenhum desses 2 princípios, né? Então, se um americano... Não, americano não dá. Mas que é o caso do Sudão.
os crimes foram cometidos no território do Sudão. O Sudão não é Estado-parte, os nacionais são nacionais sudaneses. Mas com uma resolução do Conselho de Segurança, o TPI tem competência. Tá? Mais alguém? Não? Você tem? Eu tenho sempre, não sei se são perguntas, mas mais considerações ainda, né? Insistindo com esse papel. Uma das funções que se entende normalmente para o sistema de justiça criminal é a da prevenção geral e especial, né? Isso é típico. Sem isso a gente não teria nem por que ter justiça criminal, código penal, nem nada. Enfim, na verdade, eu tenho muitas dúvidas se realmente a gente deve ter alguma coisa nesse sentido, mas enfim. Claro que a prevenção especial, no caso do TPI, me parece meio assim, o ditador não vai, depois de solto, se for solto, voltar, né? Vai reincidir. Então, agora, esperamos que não, né? Nunca se sabe, né? As voltas que o mundo dá. Mas, na verdade, queria te perguntar, assim, partindo do direito penal, a questão da prevenção geral, no sentido que você acha, da sua experiência, onde a gente está hoje, que o TPI, ele realmente vem servindo para prevenir, né, genocídio, quer dizer, ele funciona como uma coisa, uma ferramenta de contenção, que é isso que se espera de uma coisa penal, né? Vamos conter, tem a previsão penal, não vou roubar porque senão vou ser preso, não sei o quê. Mas numa esfera muito mais complexa, né? Você acredita